Tá. Bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Vamos fazer uma breve oração antes da gente começar? Pai Celestial, nós te damos graças, Senhor, por esse momento de poder sentarmos à tua mesa. Queremos te louvar pelo sacrifício de Jesus na cruz, mediante cada um de nós, e queremos exaltar o teu nome, Senhor, porque sabemos que somos pecadores e carecemos, Senhor, da tua graça, da tua misericórdia, da tua presença em nossas vidas. E nesse momento pedimos que teu Espírito Santo possa nos aquietar para a gente poder ouvir a tua palavra, para a gente poder receber a porção, Senhor, dos céus, e assim o Senhor possa nos alimentar nesta manhã. Que em nome de Jesus o Senhor renove nossas forças, o Senhor fale conosco através da tua palavra, e assim a tua presença possa edificar a tua igreja. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deixa sua Bíblia aberta aí no livro de Romanos, capítulo 1. Versículo 18. Romanos 1, 18. Nós começamos a fazer os nossos estudos no livro de Romanos. Um estudo sistemático, a carta de Paulo, e confesso que muitas coisas eu pude perceber que nós deixamos para trás, assim, alguns detalhes acerca da palavra, acerca daquilo que as escrituras nos ensinam, e muito em contraste a que nós podemos também falar acerca do filho pródigo, acerca do filho mais velho da parábola. Eu vejo que faz muito sentido a gente poder olhar com muito cuidado as coisas que Deus nos ensina através da sua palavra. Então, vamos estar dando continuidade aí a partir do versículo 18, que diz o seguinte: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis. O coração insensato deles obscureceu-se, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homem com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. E além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Hoje, como sendo dia de Santa Ceia, é muito de costume a gente falar da graça de Deus. É muito de costume a gente falar do amor de Deus, falar
da nossa ressurreição, que é vindoura em Cristo Jesus, a gente poder falar assim de coisas boas em relação ao Evangelho. E hoje, peculiarmente, nós vamos falar sobre o pecado. E confesso que algumas verdades aqui me assustam. O Evangelho é uma coisa muito assim complexa. Ao mesmo tempo que é muito simples, na teologia nós temos um conceito da perspicuidade, onde a palavra de Deus ela é autocomunicável. E o que isso quer dizer? Que quando nós lemos a Bíblia, mesmo sem a ajuda de uma pessoa que seja professora, seja o pastor, seja alguém que estudou teologia, quando nós lemos a Bíblia sozinhos, a Bíblia ela é autocomunicável. Nós conseguimos entender a mensagem da salvação lendo sozinhos, porque nós temos a presença do Espírito Santo. Isso é um conceito chamado de perspicuidade. Embora o Evangelho seja simples, existem coisas que são muito complexas da gente entender, coisas que a mente humana não vai explicar, coisa que mesmo a gente dedicando anos e anos de estudo, nós vamos dizer, eu não sei. Muitas coisas, se você perguntar para mim, eu vou dizer que eu não sei. Simplesmente eu sei que Deus sabe, que Deus está acima de tudo e de todos, e isso basta. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos conhecer a palavra mais a fundo. E quando nós falamos da ira de Deus, é algo que nós descartamos do nosso dia a dia. Estamos aqui diante de um texto que, para mim, é algo assim, impressionante quando se trata da ira de Deus. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é que nessa passagem que nós lemos, do versículo 18 até o versículo 32, nós temos 3 citações de Paulo dizendo que Deus nos entregou, Deus entregou à humanidade as suas paixões. Ou poderíamos dizer em outras palavras que Deus abandonou, Deus deixou. Sabe, eu olho para esse princípio, eu olho para essa verdade, assim como nós olhamos para a parábola do filho pródigo, quando o filho mais novo decide sair de casa e viver a sua vida. O pai permitiu que o filho fosse se aventurar. E nós temos um conceito muito errado acerca de Deus, em que Ele nos ama tanto que Ele nunca vai desistir de nós, que Deus nunca vai nos abandonar. Sabe, nós pensamos que a gente pode abusar, a gente pode fazer o que a gente quiser e que Deus não vai deixar a gente ir. E na verdade, nós acabamos de ler aqui que Deus ele permite que a gente vá embora. Deus ele sempre está presente. Entenda a diferença. Deus ele nunca vai nos desamparar no momento do nosso sofrimento, no momento em que nós nos arrependemos, no momento em que nós reconhecemos que nós precisamos dele. Mesmo praticando todo tipo de pecado que seja hediondo, não há sujeira tão desgraçante que Deus não possa limpar. E não há pecado tão hediondo que Deus não possa perdoar. Deus é misericórdia. Mas precisamos entender que além de amor e misericórdia, Deus também é santo. Deus também é justiça. E a justiça de Deus é a justiça divina. Não é algo que nós podemos fazer com as nossas próprias mãos, mas é algo que vem do céu. E Paulo começa dizendo nesse trecho, aqui, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade, injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, e nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis. E o coração insensato deles obscureceu-se. Primeira coisa que Paulo está dizendo é que não tem
como a gente inventar uma desculpa de que não conhecemos a Deus porque ninguém nunca pregou. Isso é uma polêmica. Muitos perguntam: mas eu tenho uma tataravó que ela vivia lá nos montes, afastado de toda a humanidade, e não existiam os programas evangelísticos lá, e ela nunca ouviu falar de Deus. Deus, ele considera o tempo de ignorância enquanto Jesus não havia vindo ao mundo. E aqui Paulo está dizendo que os atributos invisíveis de Deus são manifestos pelas coisas criadas que são visíveis. Isso é uma coisa assim que me deixa chocado, sabe? Ô Chiga, você me dá licença de eu falar uma coisa de você? Eu posso falar de você aqui? É uma coisa que eu conheci do seu passado? Se não quiser, não vou falar, mas eu conheço você há muito tempo, né? Mas, o Chiga, por exemplo, há muito tempo no acampamento, eu fui o monitor dele junto com o Joãozinho, a gente conversou, o Chiga falou assim: eu não consigo acreditar em Deus. É legal estar aqui e tal, ouvir as histórias, mas eu não dá, eu não consigo acreditar. E eu lembro que o Joãozinho falou assim para ele: mas Chiga, olha só para o céu. Olha só para as estrelas, era noite. Olha para as estrelas, olha para a lua. É só olhar e não tem como dizer que aquilo simplesmente veio do nada. E aquilo gravou assim na minha mente, sabe? Eu sempre pensava nisso. E quando eu cheguei e veio aqui na igreja novamente, eu lembrei desse episódio. Aí eu parei para pensar, né? Realmente, quando nós estamos diante daquilo que Deus criou, e a gente se coloca na brecha e fala assim: Deus, me mostra que o Senhor é real. Sabe, mas com um coração sincero mesmo, não tem como Deus não se manifestar na nossa vida. O grande problema nosso é quando nós pedimos uma prova para Deus, sabe, de uma forma assim arrogante. No céu não há espaço para soberba e não há espaço para a arrogância, quando nós queremos assim dizer: abre a sua Bíblia e manda Deus te provar alguma coisa, num sentido assim de que você quer se provar melhor que o outro. E Deus não vai trabalhar dessa forma. Mas quando uma pessoa está ali com o coração aberto, sabe, quebrantado e querendo uma prova, isso cada pessoa vai ter a sua própria experiência com Deus. De dizer: Deus, eu não consigo acreditar, mas eu quero experimentar, eu quero conhecer. Então eu peço que o Senhor me dê alguma garantia de que o Senhor é real. E eu tenho certeza que Deus, ele vai se manifestar na sua vida. Foi assim com a minha, e foi assim com a de muitos que eu conheço. Porque Deus, ele se revela para aqueles que são humildes de coração. Os humildes de coração verão, né? Bem-aventurados os humildes de coração, pois eles verão a Deus. Aqueles que não têm humildade no seu coração não verão a Deus. Então Paulo está dizendo que, infelizmente, nós não temos essa desculpa de que nós nunca ouvimos falar do Evangelho, né? Até porque nós temos toda a criação à nossa disposição. E aqui ele também está dizendo que os homens, mesmo conscientes disso, mesmo conhecendo a palavra, eles trocaram a glória do Deus imortal para as imagens das coisas que são mortais. Ou seja, os homens fizeram ídolos. Os homens criaram deuses para si mesmos. E aqui o contexto que Paulo está escrevendo essa carta é para os romanos. Paulo, antes de ir para Roma, ele escreveu essa carta porque ele queria conhecer a igreja de Roma. E aí ele vai ensinar toda a teologia bíblica para eles, toda a mensagem do Evangelho. E o contexto que o povo vivia era justamente o paganismo, a adoração às coisas da natureza. É isso que ele está dizendo.
Porque se a gente pegar essa religião ali dos primeiros séculos, ou até mesmo antes de Cristo, eles adoravam o sol, adoravam a lua, adoravam, sei lá, figuras de animais, coisas desse tipo. Por isso que Paulo está dizendo aqui que se fizeram imagens, né? Até de pássaros, de quadrúpedes e de répteis. Tanto é que no Êxodo, quando Moisés foi chamado para libertar o povo do Egito, o que eles fizeram como imagem para adorar? Foi um bezerro de ouro. E assim como se passando os tempos, eles foram criando deuses para poder adorar. E isso é um grande problema, porque quando se trata dessas religiões que vêm da antiga Grécia, que vêm de Roma, que vêm desse, né, lá daquele povo da Ásia Menor, ali envolvia sacrifícios, envolvia coisas, né, como se fala, rituais religiosos que eram muito assim grotescos, sabe? Eles matavam crianças, entregavam bebês como sacrifício, né, para outros deuses. Ou como a gente leu aqui, que é bem hediondo essa parte da sexualidade, alguns sacrifícios, algumas práticas religiosas que faziam parte desses rituais eram essas práticas sexuais, sabe? E era uma coisa assim muito medonha, vamos dizer assim. E não muito obstante disso, nós vemos nos dias de hoje que não é muito diferente, né? Embora nós não vejamos assim aos nossos olhos essas coisas tão graves, nós vemos que pelo menos no pensamento, hoje a humanidade ela pratica esse tipo de idolatria. E a grande questão que Paulo está dizendo aqui é que toda essa imoralidade praticada era consequência da idolatria. Ninguém vai chegar e fazer um monte de coisa porque deu na telha de fazer. Embora nossa natureza seja corrompida, embora nossa conduta seja destruída, embora a nossa moralidade esteja corrompida por causa do pecado, nós não chegamos num nível tão extremo. Mas o problema é que quando nós decidimos dar um passo para o fundo do poço, aqui Paulo está dizendo que Deus permite que o ser humano vá, e continue, até se perder totalmente. Sabe, nós vemos aqui uma verdade que me choca, porque eu vejo pessoas no mundo que conhecem a Deus, que conhecem as Escrituras, mas como Paulo está dizendo, que porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus e nele renderam graças, mas seus pensamentos tornaram-se fúteis. O coração insensato deles obscureceu-se, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Deus permite que o nosso coração se endureça. Deus permite que nós passamos a viver em trevas, quando nós conscientemente escolhemos pecar deliberadamente. Pensando no filho pródigo, sabe, talvez um dia eu e você pensamos em fazer as coisas tudo errado, de pegar a nossa parte da herança e sair para o mundo afora. E Deus, Ele deixa a gente ir. O grande problema é quando Deus permite que o nosso coração fique endurecido. Porque um coração duro não aceita ser repreendido. Um coração duro não aceita ouvir as verdades que vêm da Bíblia. Tanto é que aqui ele também fala que esses homens trocaram a verdade de Deus por mentiras. E quando estamos com o coração endurecido, nós não queremos aceitar as disciplinas de Deus. Nós não queremos aceitar sermos corrigidos. Nós não queremos nos arrepender dos nossos pecados. E a gente vai caminhando para uma degradação, conforme disse o apóstolo Paulo. E olha só o 24. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si.
Sabe, a questão sexual ela é muito tratada na Bíblia. E nós, infelizmente, tratamos isso como um tabu. Nós não costumamos ensinar a sexualidade conforme a palavra de Deus. E a grande questão é que nós precisamos buscar santidade. E quando se fala de sexualidade também não é só para os solteiros, é para os casados. Eu vejo muitos casados que não mantêm o seu leito conjugal puro. Isso abre brechas para que o inimigo venha agir na vida desse casal. Isso nos afasta de Deus. Sabe, eu nunca fui casado, eu não sei como é isso. Mas a grande questão é que existe formas da gente poder lutar pelo nosso casamento. Existem formas da gente olhar para as Escrituras e buscar a santidade em uma vida de casal. E para os solteiros, nós temos que buscar uma vida em santidade para guardar o nosso corpo, para glorificar o nome de Deus. E aqui nós vemos que quando nós nos entregamos às paixões sexuais, é uma coisa dura da gente reverter. Porque infelizmente, infelizmente não, vamos dizer assim, felizmente quem criou o sexo foi Deus. Só que Deus, ele limitou a questão sexual para o casamento. A busca pelo sexo, ele deve ser santo, de maneira que agrada o coração de Deus. E o problema da humanidade é que busca fazer das coisas totalmente erradas. E aí, seguindo ali, mais uma vez no versículo 26, o apóstolo Paulo fala: por causa disso Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até mulheres trocaram suas relações naturais por outras mulheres, contrárias à sua natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões um por outros homens. E começaram a cometer atos indecentes, receberam em si o castigo merecido pela sua perversão. Olha a gravidade do negócio. Nós, como igreja, devemos amar as pessoas. Nós não devemos fazer acepção de pessoas. Nós não devemos proibir que as pessoas estejam em nosso meio, independente de qual seja o seu pecado. E o grande problema da homossexualidade é que ela se tornou uma grande discussão, uma grande pauta, uma grande polêmica. E eu vejo que muitas igrejas, elas interpretam tudo isso de uma forma errada. Nós devemos amar os pecadores, independente dos seus pecados. Mas a grande questão é que a igreja não aceita todo tipo de pecado. Nós aceitamos a todos aqueles que querem consertar a sua vida segundo as Escrituras. Nós não vamos deixar de amar, mesmo que as pessoas escolham continuar nos seus pecados. Mas aqui nós vemos que Deus não se agrada com os que praticam esse tipo de coisas. E aqui Paulo está sendo muito firme nas suas afirmações. E não tem como a gente negar, como a gente contrapor essa ideia segundo os seus ensinamentos. E ele termina dizendo que eles receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Sabe, eu fico pensando nessa palavra castigo. Eu fico pensando na palavra ira de Deus. Porque nós não podemos comparar a ira de Deus com a ira dos homens. Porque a nossa ira, ela se baseia no quê? Se baseia nas nossas vaidades, se baseia no nosso egoísmo e se baseia nas nossas emoções. Quando a gente fala de ira, a gente pensa em ficar com raiva, ficar com inveja, ficar com ciúmes, ou, não sei, ter alguma coisa que me afetou no meu íntimo, então, todas essas coisas. Mas quando nós falamos da ira de Deus, nós falamos de santidade.
Porque Deus é santo. A ira de Deus, ela não se manifesta porque Deus está com raiva da gente. A ira de Deus é o sinônimo da sua justiça. Porque como Deus é santo, na sua presença não é permitida nenhum tipo de pecado. O pecado é tão hediondo para Deus, é tão fedorento ao nariz de Deus, que para ele resolver esse problema, ele teve que matar o seu filho. Nós participamos da Santa Ceia hoje como memória de que Cristo se entregou para morrer pelos nossos pecados. Mas quem matou Jesus não foram os fariseus, não foram os soldados romanos. Se a gente pegar na Bíblia, sabe, o sacrifício de Jesus é uma coisa que mexe muito comigo. Toda vez que eu paro para ler, paro para lembrar, é uma coisa que me comove. Porque Jesus experimentou a ira de Deus. Lá em Mateus 27, se não me engano, o versículo 46, Jesus já, houve aquela escuridão no meio da tarde, e Jesus ele clamou, Elohim, Elohim, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Naquele momento, Jesus ele carregou sobre si todos os pecados da humanidade. E quando alguém carrega algum tipo de pecado, Deus ele derrama a sua ira. E a sua ira é justamente a sua ausência. Jesus, pela primeira vez na vida, ele experimentou a não presença do Pai. E Jesus sofreu naquele momento, gritando, por que me abandonaste? Isaías 53 fala que foi de bom grado do Pai que o filho morresse. Por quê? Não porque ele não gostasse, não porque ele não amasse o seu filho, mas é porque sobre ele estava o pecado. E naquele momento todo o pecado foi desfeito. Naquele momento Jesus levou o pecado consigo para a morte. Jesus pagou o preço que nós deveríamos pagar com a nossa própria vida, e mesmo o nosso sacrifício não seria o suficiente, porque Deus é um Deus eterno. E se Deus abandonou Jesus naquele momento na cruz, por que Deus ele não abandonaria a gente? E a gente tem aquele conceito, não, ele não vai desistir de você, sabe, aquela teologia coach, popular hoje em dia, que diz que Deus ele não suportaria uma eternidade sem você. Suportaria. O que Deus não suportaria seria o pecado na presença dele. E o que a gente faz com tudo isso? Tarefa para casa, vocês lerem de novo o livro de Romanos capítulo 1. Leia novamente e medite sobre as palavras que Paulo escreve na carta aos Romanos, sabe? Aqui ele está dizendo toda a consequência do nosso pecado, no versículo 28 em diante, e termina dizendo que, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aquelas que as praticam. Então aqui nós vemos que quando nós estamos com o coração endurecido, praticando todo tipo de pecado deliberadamente, nós temos a consciência que merecemos a morte. Todos nós, sem exceção nenhuma. Isso é uma coisa que entristece o meu coração. Mesmo olhando para as pessoas que eu amo, sabendo que elas estão erradas, sabendo que elas estão longe dos caminhos de Deus, e que elas têm a consciência disso, de que elas não merecem a presença de Deus, elas continuam. E o que nós vamos fazer com tudo isso? O que nós como igreja vamos fazer com tudo isso? É interessante que Paulo ele escreve no começo da carta falando sobre a justiça de Deus, falando sobre a nossa fé,
que nós somos justificados por fé e vivemos por fé. E o contraponto da nossa vida é que ele apresenta o pecado, que ele apresenta as consequências da nossa vida longe de Deus. E infelizmente o Evangelho não pode ser apresentado sem que antes nós sejamos apresentados a nós mesmos. O nosso castigo, a nossa condenação, ela não faz parte do Evangelho, mas ela faz parte da nossa história como pessoas que pecaram. O Evangelho são as boas novas de Cristo, a boa notícia de salvação que nós temos em relação ao nosso problema. O que Paulo está dizendo não é que toda essa situação que ele escreveu na carta não tenha solução. Deus tem solução para tudo, até mesmo para a morte. O problema é que nós precisamos crer que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Filho de Deus e que Ele morreu pelos nossos pecados. E o outro problema é que nós que já cremos, que já fomos salvos de toda essa ira que nós citamos aqui, é que nós precisamos levar essa mensagem de salvação para os que estão perdidos. Lá em Romanos 10, diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Por isso a palavra de Deus diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam a palavra de Deus. Porque aqueles que anunciam, alguém vai ouvir. E aquele que ouvir a palavra de Deus vai ter fé. E aquele que ter fé será salvo. E aquele que será salvo vai levar essa mensagem para outros. E assim sucessivamente. Esse é o nosso propósito como igreja. Sabe, nós precisamos sempre lembrar de quem nós somos. Precisamos lembrar das consequências que o pecado trouxe para a nossa vida. E isso nos faz, ou pelo menos deveria nos trazer essa vontade de levar a mensagem de salvação para outros, né? Até mesmo porque o mesmo Paulo, que escreveu aqui para os romanos, escreveu também aos Efésios, no capítulo 2, dizendo que por natureza nós éramos merecedores da ira. Nós éramos merecedores. Nós éramos destinados à ira de Deus. E aí Deus levou tudo isso na pessoa de Jesus Cristo. E é assim que nós tivemos salvação. Então que eu e você possamos reconhecer que nós precisamos dele, que sem ele nada somos, e que nós devamos permanecer em Jesus Cristo. Semana passada o Oscar falou aqui sobre a gente permanecer nele, e aí produziremos frutos. E permanecer é o grande desafio. Se não fosse isso, Jesus não diria para a gente permanecer. E também em Apocalipse fala que todo aquele que perseverar será salvo. Então, o que Deus para nos dizer é que nós tenhamos bom ânimo para a gente poder perseverar sempre nos seus caminhos, independente das circunstâncias. E assim a gente possa não olhar para o nosso pecado, para as nossas falhas, mas a gente poder estar com os nossos olhos fitos para o autor e o consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, e assim possamos prosseguir para o alvo, a fim de alcançar o prêmio da nossa soberana vocação que está em Deus, em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, nós te damos graça pela porção da Tua Palavra. Te agradecemos porque é o Senhor que fala através dela. Te agradecemos porque o Teu Espírito Santo aquece o nosso coração. E nós queremos reconhecer quão pecador somos. Queremos reconhecer quão miseráveis somos. Queremos reconhecer quão pequenos somos diante de tudo isso. Mas ao mesmo tempo queremos
contemplar, Pai, a Tua beleza, contemplar a Tua grandeza, contemplar a Tua soberania, e entender que o Senhor está acima de todas as coisas, Pai. Sabemos que na pessoa de Jesus Cristo nós temos a nossa redenção, nós temos a nossa salvação, nós temos, Pai, o nosso renovo, nós temos transformação. E sabemos as consequências, Pai, que o pecado trouxe a toda a humanidade. Sabemos o quão desprezíveis nos tornamos, sabemos que caminhamos para uma degradação entre nós mesmos. Não porque o Senhor não nos ama, não é porque o Senhor não quer saber de nós, mas é porque nós escolhemos nos afastar de Ti. Nós escolhemos fazer o mal. Nós conscientemente pecamos. E assim permanecemos com o nosso coração endurecido. Mas eu venho pedir nessa manhã, Pai, que em nome de Jesus, nós possamos ter o nosso coração renovado com a Tua palavra. De poder reconhecer, Pai, que o Senhor é maior que todos os nossos problemas, é maior que todo o nosso pecado, é maior que toda a nossa escolha de fazer as coisas erradas, Pai. E é o Senhor que pode transformar nossas vidas. Eu oro por aqueles, Pai, que estão com seu coração endurecido, obscuro, longe da Tua presença. Aqueles que não querem reconhecer que precisam do Senhor. Aqueles que não querem se entregar para o poder do Evangelho, Pai. Eu oro por aqueles que estão perdidos. Eu oro por aqueles que carecem, Senhor, da Tua presença. E que nós, como igreja, Pai, possamos sair da nossa zona de conforto. Possamos vestir, Pai, o sapato da prontidão para anunciar as boas novas do Teu reino, Pai. E levar a mensagem de salvação para aqueles que precisam, para aqueles que carecem. Nos dê a mesma ousadia de Paulo. Nos dê a mesma coragem, Senhor, que ele teve. Nos dê a sabedoria de Jesus, Pai. Nos dê, Pai, tudo aquilo que nós precisamos para nos preparar, Senhor, para a gente poder levar as boas novas para todos aqueles que estão ao nosso redor. Nos ajude, nos renove, nos dê força e nos sustente, Pai, para que a gente possa perseverar até o dia do Senhor, em nome de Jesus. E assim queremos colocar uma semana, Senhor, mais uma semana na Tua presença, pedindo que o Senhor possa prover todas as nossas necessidades, sejam elas físicas, sejam elas financeiras, sejam elas na nossa saúde, sejam elas espirituais, que o Senhor possa se fazer presente em tudo na nossa vida e em tudo possamos dar graça, reconhecendo que é o Senhor que vai prover todas as coisas. Abençoa o nosso trabalho, os nossos estudos, tudo aquilo que a gente se dedica a fazer dia após dia, seja com as pessoas que também necessitam, que a gente possa alcançá-los, através de uma visita, através de uma oração, através de uma palavra de ânimo, de encorajamento, através, Senhor, de coisas que a gente pode fazer para poder atender as necessidades da nossa comunidade, e que Teu Espírito Santo nos conduza em todas as coisas, Pai. Possamos ter um domingo na Tua presença e o Senhor possa cuidar de cada um de nós. Por tudo nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos estar nos levantando. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Amém. Amém.